Olá, bem-vindos. O meu nome é Dulce Sousa, sou professora de português e professora bibliotecária. Esta vai ser a nossa última aula de leitura e literatura este ano letivo. Ao longo destas 9 aulas de leitura e literatura, a aula configurou-se como um espaço de reflexão sobre algumas obras literárias. Como vocês podem ver aqui no cenário, tem umas obras que nós trabalhamos e que estão ali em cima da secretária e outras que aparecem mais daquele lado e que são relativas às sugestões de leitura. Foi uma leitura possível, foi uma leitura perspectivada pela nossa equipa, pelo nosso olhar, porque, como vocês sabem, o ato de ler é um ato plural. A leitura leva-nos por vários caminhos, a literatura leva-nos por vários caminhos e, como tal, esse caminho é também um pouco orientado por quem faz a leitura da obra, do livro. Sendo assim, vamos retomar o nosso último desafio deste ano letivo. Não vai haver mais desafio na aula de leitura e literatura. Vamos retomar o desafio da última aula, que estava relacionado com os grafites que nós trabalhamos do Arm Collective, relativamente à grande obra de Luís de Camões, à epopeia, ao texto narrativo, uma narrativa épica, Os Lusíadas. Vamos então ver aqui o desafio, se bem se lembram, era por que caminhos nos levam os livros. Ora, os livros levam-nos por inúmeros caminhos. E se vocês olharem ali para a imagem de Luís de Camões, representada no grafite, veem já que podemos traçar aqui alguns desses caminhos. Vemos o caminho da epopeia marítima, exaltada no texto, a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Veem representada pela nau, veem ao mesmo tempo o caminho que foi traçado pelo próprio texto, ou seja, da obra realizada por Luís de Camões, o caminho da exaltação da história do povo português, que, estando inicialmente representado num herói individual, que era Vasco da Gama, passou, na verdade, a um herói coletivo. Esse herói individual representava um herói coletivo, que era o povo português. Portanto, os livros levam-nos por inúmeros caminhos e um caminho pressupõe a ideia de uma viagem. Vamos então passar aqui ao tema desta nossa última aula, que é um tema triplo. Temos 3 frases neste tema. Temos ler é viajar, ler é crescer, ler é ser. São 3 frases aparentemente muito simples, porque temos ali um verbo que apenas faz a ligação entre o primeiro e o segundo verbo, se vocês observarem bem. Temos 3 frases aparentemente muito simples, mas que na verdade são metáforas. Lembram-se que na aula passada nós estivemos a observar e a analisar as metáforas visuais apresentadas no grafite dos Lusíadas para Todos, realizados pelos artistas Arm Collective. Aqui nós temos uma metáfora criada através da palavra, através da língua. E subjacente a este tema da aula, ler é viajar, ler é crescer, ler é ser, nós temos então a abordagem, a reflexão que fizemos ao longo destas 9 aulas, pequenas viagens, porque na verdade foram pequenas viagens, não conseguimos traçar aqui grandes roteiros de análise, uma vez que não tínhamos tempo para isso, na verdade. Mas fizemos-lo ao redor de grandes livros, porque todos os livros que vos foram apresentados ao longo destas 9 aulas são grandes obras da nossa literatura. E não só, também tivemos aqui a apresentação de outras obras que não são da literatura portuguesa, mas são da literatura europeia e que marcam precisamente um modelo que traça a nossa identidade enquanto Europa e também enquanto Portugal. Então vamos ver os objetivos desta aula. Traçar linhas de sentido entre as obras apresentadas ao longo das aulas, ou seja, ver qual foi o fio condutor, refletir sobre o ato de ler, modos de ler correspondem a modos de ser, tal como há pouco vos referi, apresentámos aqui leituras que estão intrinsecamente ligadas ao modo como nós também, a equipa, percepcionamos o trabalho de análise dessas obras, relembrar a importância da literatura enquanto fonte
Isto é muito importante. Fonte inesgotável. Não está lá o inesgotável, mas este adjetivo é fundamental. Inesgotável de enriquecimento pessoal, da pessoa, do indivíduo, do ser. E não só a nível linguístico, da palavra, da capacidade de leitura, do uso da língua, mas também da compreensão da história, da cultura, dos valores e da fruição, ou seja, do prazer, da estética, da beleza da palavra, da beleza representada no livro. Há obras que são fundamentais para nós percepcionarmos esta grandeza da literatura e essas obras são os designados clássicos. O que será um clássico? Um clássico é uma obra que tem sempre mais para nos dizer. Apesar de nós a termos lido e relido, sempre que voltamos a ela, nós encontramos muito ainda por descobrir. É essa uma das características ou uma das definições que nós podemos atribuir a clássico. Muito simples, é verdade. Nesta obra de Italo Calvino, que já vos apresentei, também já falei noutras aulas, porquê ler os clássicos? Aqui vocês têm uma de muitas razões pelas quais nós devemos ler os clássicos, porque eles são uma fonte inesgotável de informação. Vamos avançar então e o que representa para ti ler? Esta é a pergunta que vai ficar nesta última aula para que todos vocês façam essa reflexão aí em casa, individualmente ou em conjunto com as vossas famílias, com os vossos pais, com as vossas mães, porque a leitura é um ato individual, mas é também um ato coletivo. Como tal, podem debruçar sobre o significado da leitura individualmente ou coletivamente. Vamos ouvir o testemunho de alguns colegas vossos, alunos que participaram, jovens, crianças que participaram no Concurso Nacional de Leitura, uma iniciativa promovida pelo Plano Nacional de Leitura. Como vocês sabem, estas obras que vos trouxemos são obras que estão inscritas, que aparecem na listagem de obras aconselhadas para o 3º ciclo do Plano Nacional de Leitura. Não foram escolhas ao acaso. Talvez uma ou outra não possa lá não estar, mas, do modo geral, todas se enquadram. Vamos ouvir o que dizem os vossos colegas. E depois iremos falar um pouquinho sobre o modo como eles apresentaram esta ideia da leitura. Para mim, ler, de uma forma um pouco poética, é dar significado a estes riscos pretos nas folhas brancas e tirar de lá alguma inspiração e contexto. Quando eu leio um livro, eu viajo, vou para outro mundo. É uma coisa espetacular. A partir do momento que entramos no livro, ele consegue nos cativar, é como se nós estivéssemos dentro da história que estamos a ler. Posso ser quem eu quiser, posso ir aonde eu quiser, é uma forma de escape da realidade. Ajuda-me a entrar num mundo que eu sei que é seguro, porque é o meu próprio mundo. É a magia das palavras que eu gosto muito. Os poetas baralham as palavras, mas com sentido. Ler abre-te muitos mundos diferentes. Sempre que eu leio, eu sinto que há alguma coisa que desperta aqui dentro e que me dá mais vontade de ler ainda mais. Se não tivéssemos a leitura, o mundo não ia ter sentido. Se eu não tivesse a leitura, se calhar não seria a mesma pessoa. A leitura é vida. Conseguirmos ouvir a voz das outras pessoas através de palavras escritas é um poder inimaginável. Estão a ver, 3.500 alunos participaram no Concurso Nacional de Leitura 2019. Vocês ainda estão a tempo de poderem participar nos próximos concursos de leitura. Informem-se junto dos vossos professores de português, junto dos vossos professores bibliotecários, porque este é um concurso que é realizado em parceria também com as bibliotecas escolares.
com as escolas, com as autarquias, tem várias fases, concurso nacional de leitura, portanto todos vocês podem aproveitar esta oportunidade de dar provas da vossa capacidade leitora, da vossa capacidade de viajar. Repararam e antes de avançar, parabéns, Braga, por ter recebido a festa do Concurso Nacional de Leitura de 2019. Tivemos ali testemunhos extremamente interessantes, muito poéticos mesmo. Repararam logo no primeiro, de forma poética, definir leitura, dar sentido àqueles riscos pretos que aparecem na folha, dar sentido às palavras, dar sentido aos mundos que estão representados no texto literário. Outros vossos colegas disseram que ler é viajar, porque têm a possibilidade de se transformar nas personagens, têm a possibilidade de entrar num mundo que lhes é seguro, porque é o seu próprio mundo. Disse ali também uma das vossas colegas. Porquê que aquele é um mundo, é o seu próprio mundo e é um mundo que é seguro? Porque o leitor apropria-se do texto à medida que faz a leitura. À medida que nós entramos na história, começamos a ler a história, nós temos uma abordagem ativa, porque a leitura é uma abordagem ativa nesse processo de recriação da história que é apresentada. E esse processo é um processo complexo, porque é um processo de interpretação, de assumir as personagens, de entender as suas emoções, os seus sentimentos. Logo, está subjacente a ideia de transformação. Apropriamos-nos, transformamos-nos, assumindo a outra personagem ou as personagens que nos são apresentadas, e isso faz-nos viajar. Vai-nos dar uma ferramenta muito importante, que vai ser a capacidade de nós aplicarmos o conhecimento que adquirimos através dessa assunção, desse assumir de outra personagem, vai-nos permitir nós ficarmos mais aptos, mais capazes a resolver também os nossos próprios problemas quando eles se nos deparam na realidade. Porque, como vocês sabem, a literatura é transversal à sociedade. A literatura diz respeito a quem escreve, aos escritores, diz respeito às instituições, às escolas, às universidades, às bibliotecas, aos livreiros, diz respeito aos leitores. E são os leitores que têm essa capacidade de fazer com que a leitura, o livro, nunca fique no passado, porque o leitor traz para o presente a história a partir do momento em que a lê e vai também catapultá-la, vai também atirá-la para o futuro, porque os leitores estão sempre aí. Eu, vocês, todos nós somos leitores sistematicamente. Portanto, agarrar no livro é sempre essa possibilidade de o transportar, de lhe dar atualidade, de o pôr no presente e também de o levar para o futuro. Então vamos agora pensar nas obras que nós trabalhamos. As obras que trabalhamos são estas que estão aqui do meu lado direito, aquelas que trabalhamos um bocadinho mais em pormenor. O Cavaleiro da Dinamarca, o Conto da Ilha Desconhecida, a Aia, vimos na primeira aula, vimos também o Velho e o Mar, vimos o Diário de Anne Frank, falámos da Odisseia de Homero, os Lusíadas, tem ali os Lusíadas numa adaptação contados às crianças e lembrados ao povo de João de Barros, vimos a inaudita Guerra da Avenida H. Coutinho e outras sugestões que vocês também vão já ver. Ora, vamos pensar quais são as linhas de sentido que unificam, que criam aqui um fio condutor entre estas obras. Vocês lembram do Cavaleiro da Dinamarca? O Cavaleiro da Dinamarca saiu do norte da Europa, viajou até à Palestina com um objetivo. Nesta primeira aula nós falámos do herói. O herói é o protagonista da história, é aquele que vai superar obstáculos, que vai estabelecer metas e que se vai construir e transformar ao longo da sua viagem. Aqui nós tínhamos uma viagem geográfica, mas também uma viagem espiritual, porque o cavaleiro foi até à Palestina com o objetivo de ir rezar na gruta onde nasceu Jesus, certo? José Saramago, na Ilha, o conto da Ilha Desconhecida, fala-nos do próprio homem, é um conto bastante profundo.
a Aia, nós vimos que a personagem, a Aia, se transcendia a si mesma, tornando-se numa heroína, uma vez que ela, movida por valores nobres como o altruísmo, se vai desligar daquilo que é o mundo mais sensível, passando a uma outra, tornando-se uma heroína de excelência. O velho mar. O velho mar, um velho Santiago, que vivia em Havana, Cuba, mas que passou 3 longos dias no seu esquife, no seu barquinho frágil, a pescar no Golfo do México, certo? Portanto, vivia em Havana, na ilha de Cuba, mas deslocou-se para Mar Alto para viver uma epopeia de pesca do peixe graúdo na corrente do Golfo do México. Este velho mostra-nos como a capacidade de sacrifício, o esforço que o ser humano tem, sustentando-se na sua determinação, na sua resiliência, o transforma num herói. Este herói não é só este velho, não é só Santiago. Ele representa metaforicamente todos nós, que temos essa capacidade de nos transformar face aos obstáculos que surgem na nossa vida. Portanto, vemos aqui que percorre estas obras a noção de herói, a noção de viagem, enquanto um percurso transformador do eu e dos outros, e do confronto do eu com os outros. Anne Frank, nós vimos em Anne Frank e no Príncipezinho, que também aqui estes heróis tinham a capacidade de se transformar através da escrita e através de encontros que promoviam o seu autoconhecimento. Na Odisseia, já sabemos, falámos sobre a questão da viagem de Ulisses, que supera uma enormidade de obstáculos. Sabemos, na aula em que falámos sobre aquela obra, falei muito da matriz. Matriz significa a fonte, a origem. Portanto, é uma obra fundadora da própria literatura ocidental, das obras como, por exemplo, os Lusíadas. Portanto, estas obras têm em comum este traçar de determinadas linhas, mas têm também em comum valores. E esse valor está baseado num elemento que é essencial, o humano. Portanto, o humanismo é o grande valor, a grande linha e o grande fio condutor que perpassa e que percorre estas obras. Portanto, o Cavaleiro da Dinamarca, o Conto da Ilha Desconhecida, a Aia, o Velho Mar, História de uma Gaivota e do Gato que Ensinou a Voar, vimos isso relativamente ao ambiente, Sexta-feira ou a Vida Selvagem, Diário de Anne Frank, o Príncipezinho, o Romanceiro, falámos do romance Dom Beltrão, a propósito da identidade e da construção da identidade com base na diversidade. Da mensagem vimos alguns poemas relativamente ao imaginário dos descobrimentos, o poema Mostrengo, vimos também como a literatura nos permite ilustrar monumentos e sítios. Podemos fazer essa viagem a partir dos monumentos e sítios ou podemos fazer a viagem a partir da literatura para os monumentos. Ou seja, temos aqui uma articulação entre conteúdos de história, de geografia e da literatura. E vimos os Lusíadas, uma obra fundadora da nossa literatura, os Lusíadas de Camões. Vamos avançar um pouco. Vamos ver algumas das sugestões de leitura que vos deixámos nestas 9 aulas de leitura e literatura. Vamos ver algumas, como a admirável aventura de Malala contada aos jovens, História de um caracol que descobriu a importância da lentidão, Diário de Anne Frank, em banda desenhada. Lembram-se também do Velho e do Mar, em banda desenhada. Uma aventura na biblioteca também. A propósito dos manuscritos do Lourvão, se bem se lembram, os primeiros registros de livro. Viriato, um herói de excelência ligado à romanização. Asterix, o Legionário, para nós percebermos que a banda desenhada também se debruça sobre... debruça-se, neste caso, o Asterix, o Legionário, fala-nos da diversidade que constituía as legiões romanas.
O livro dos Seis Fantásticos, a Odisseia, a Ilíada, os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, contado às crianças e lembrados ao povo, uma adaptação, a Pirata e a inaudita Guerra da Avenida H. Coutinho, a propósito da presença árabe no nosso território e, em particular, na cidade de Lisboa. Ora, nós estamos num mês, que é o mês de junho, é o mês das festas, o mês do solstício de verão, é o mês da mudança, certo? Portanto, temos aqui uma transformação, estamos a meio do ano, passaram 6 meses, estamos a viver um momento de transformação. Até este próprio contexto em que nós nos inserimos é um momento de grande transformação e agora, com este virar de página do final do ano letivo, vocês vão entrar num outro percurso, que é um percurso, para alguns um pouco mais sossegado, mas para outros um percurso também de grande investimento, que é a altura dos exames, de fazer aqui uma avaliação realmente dos conteúdos que foram interiorizados. Portanto, estamos num mês que nos leva a uma reflexão também ele, já que é ali num momento fulcral. O mês de junho é também o mês da língua, o mês da literatura, o mês da identidade, uma vez que comemoramos o 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Portanto, estamos a falar do dia da nossa nação, da identidade, estamos a falar de uma figura, de um expoente máximo da literatura portuguesa, Camões, que escreveu a única epopeia escrita em português, Os Lusíadas. Portanto, nós temos aqui um texto fundador da nossa própria consciência enquanto nação, vinca a nossa identidade, e essa identidade é marcada não só pelas obras literárias, mas sobretudo pela expansão da língua portuguesa por todos os continentes. E como vocês sabem, porque comemoramos no dia 5 de maio o Dia da Língua Portuguesa, a língua portuguesa é a quarta língua mais falada no mundo. Ora, isso representa um grande poder para a nossa língua, representa uma grande expansão da nossa identidade pelo mundo. E o nosso Presidente da República, quando esteve aqui no estudo em casa, também falou precisamente dessa responsabilidade que nos cabe a todos nós, uma vez que a língua portuguesa é uma língua do mundo, é uma língua cosmopolita. Certo? Portanto, nós temos essa responsabilidade em falá-la bem, e para podermos falar bem a nossa língua é um ato de cidadania. E para podermos falar bem, nós devemos cultivar a leitura, ler para nos apropriarmos da língua com maior rigor, com maior consciência, com maior criatividade. Então temos aqui estes três aspectos, vamos olhar para ali para o nosso slide, e temos a língua, a literatura e a identidade entrelaçadas. Mas dia 13 de junho também foi o dia dos Santos Populares, o do Santo António, portanto estamos também no mês dos Santos Populares. É também o dia de nascimento de uma outra figura extraordinária da literatura portuguesa, marcante, Fernando Pessoa, que comemora precisamente este ano 132 anos em que comemoramos 132 anos do seu nascimento. Fernando Pessoa, num poema que escreveu a propósito do seu dia, diz que nasceu no santo dia profano, cuja luz sabe a mel. Há aqui uma mistura do sagrado e do profano, da luz, da claridade e também do sabor muito doce do mel. Vamos ver um poema, uma quadra, escrita por Fernando Pessoa quando ele tinha 7 anos. Fernando Pessoa escreveu esta quadra quando tinha 7 anos. E reparem no que é que ele diz nesta quadra. Reparem na consciência de nação que apresenta aqui nestes pequenos versos. À minha querida mamã, ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por muito que goste delas, ainda gosto mais de ti. Ora, que Fernando Pessoa manifesta o seu amor à sua mãe é algo perfeitamente natural numa criança de 7 anos. Até porque, neste momento, a mãe tinha casado pela segunda vez, estavam praticamente a partir para a África do Sul, e Fernando Pessoa
talvez pudesse acompanhar ou não a mãe, poderia eventualmente ficar nos Açores com uma tia, portanto ele também foi aqui um bocadinho estratega, escreve esta quadrazinha para manifestar o seu grande amor pela mãe e deste modo ele vai mesmo acompanhar a mãe e vai viver na África do Sul, aí vai fazer os seus estudos e só muito mais tarde é que regressa a Portugal. Agora, o extraordinário desta quadra é o amor que manifesta pela nação. Numa criança de 7 anos, estão a ver a sua consciência de patriotismo. É extraordinário. Ó terras de Portugal, está a falar da sua própria nação. Tem aqui uma consciência da identidade muito clara. E essa consciência veio-se a manifestar numa obra que nós também vimos nas aulas, que foi precisamente, retirámos alguns poemas para ilustrar, sobretudo na visita de estudo, retirámos alguns poemas aqui da mensagem. É uma obra que vocês não estudam no terceiro ciclo, mas vão estudar no ensino secundário. Quando chegarem ao 12º ano, vocês vão trabalhar a mensagem, que é uma obra absolutamente extraordinária. Tenho a certeza que vocês vão gostar, sobretudo aqueles que forem muito estimulados pelo sentido esotérico, misterioso da literatura. Vão encontrar esse estímulo aqui na mensagem. Ora, vou só terminar aqui esta apresentação com vou voltar aqui ao Príncipezinho e vamos falar do prefácio escrito por Walter Ugumem, um escritor português atual, que vocês provavelmente já ouviram falar e que talvez conheçam muito bem. Nesta última edição da Porto Editora, a Porto Editora editou atualmente a obra original, o texto original de 1943, de Antoine de Saint-Exupéry, O Príncipezinho, e editou também com todas as ilustrações do próprio autor. Nós vimos na aula em que falámos sobre o Príncipezinho. E o prefácio a esta obra tem um texto extraordinário de Walter Ugumem, que faz uma articulação entre a literatura e a saúde. Diz-nos que a literatura é muito importante para a saúde. Vamos ver. Então vamos passar ali, porque vocês têm a hipótese de seguir o texto. Diz o seguinte: a literatura, bem sabemos, é uma disciplina da saúde, claramente do universo da profilaxia. A literatura faz parte da nutrição, implica com as vitaminas, com o magnésio, o ferro, tem que ver com a robustez cardíaca do coração. Alguns livros, defendo muito, são produtos de farmácia, deviam ser receitados nos hospitais e trazer bulas detalhadas que responsabilizassem os cidadãos para a urgência de ler. O mundo dos livros, no mínimo, tem de ser visto com o cuidado preocupadíssimo com que lidamos com a frescura dos legumes, o prazo dos iogurtes, o comportamento dos ovos numa taça de água. Quem acha que vive bem das tensões, do colesterol ou da diabetes sem ler livros está enganado. Ou seja, a literatura traz benefícios para a nossa saúde. E esses benefícios não são só a nível mental, porque a nossa parte psicológica vai se traduzir no bem-estar físico e a literatura tem essa capacidade de nos trazer esse bem-estar físico, tanto como a boa alimentação, como fazer uma boa alimentação para manter a saúde, também devemos fazer uma boa escolha de livros ou a escolha que nos for mais agradável para nós, então, mantermos a nossa sanidade mental e mantermos uma vida saudável. A literatura faz parte dos ingredientes que traz uma vida saudável. Estamos então a chegar novamente e vocês veem que houve aqui uma circularidade nesta aula relativamente ao tema. O tema com que iniciámos a aula é o mesmo com que vamos encerrar a nossa última aula. E antes das despedidas, vamos só analisar aqui um pouco este tema. Ler é viajar, ler é crescer, ler é ser. Reparem. Nós temos ali um verbo copulativo, já falámos nisso há pouco, é um verbo de ligação entre o sujeito, ali o verbo ler, e entre aquilo que é dito acerca do sujeito.
Subjacente, ou seja, por detrás destas 3 frases, nós temos a consciência de uma dinâmica, porque viajar implica movimento, crescer implica transformação, significa que também implica movimento. E o ser é uma construção constante, ou seja, ler traz-nos essa transformação constante, essa transformação individual e essa transformação do indivíduo na sociedade. A leitura, a capacidade leitora, traduz-se numa vivência cada vez mais rica, em termos individuais e em termos coletivos. Meus amigos, estamos no final da nossa última aula de leitura e literatura. Foi um enorme prazer, uma honra e um privilégio ter feito estas breves comunicações. Agradeço à minha família, agradeço aos meus amigos, aos colegas que nos apoiaram na construção de todo este trabalho, à direção da escola, à equipa da DGE, à equipa da RTP e agradeço muito em especial a todos vocês que nos acompanharam ao longo deste tempo. Pais, alunos e a todos. Muito obrigada e até depois. Até breve.